Ô Zaidan, tivemos ontem a aprovação do arcabouço fiscal do jeito que deu. Como é que é? O Márcio Rocha tá aqui? E o Márcio Rocha vai só dar uma explicada geral e a gente alinhava isso daqui na sequência, logo depois do Márcio Rocha. Fala, Márcio. Atualizaram o Márcio Rocha. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa agora da sessão da Câmara dos Deputados, que começou agora há pouco, e os parlamentares nesse momento estão fazendo os chamados breves comunicados. Eles têm 3 minutos para falar sobre o assunto que bem entenderem. E depois desses breves comunicados, é que a votação dos destaques, as sugestões de mudança do texto original que trata do projeto das novas regras fiscais, que devem ser analisados pelo plenário. Lembrando que ontem a gente teve a aprovação do texto base dessa proposta, que trata justamente das novas regras fiscais, e foram 372 votos a favor contra 108 votos da oposição. Mas ainda faltam votar essas possíveis alterações antes do texto ser enviado para análise do Senado. Durante todo o dia de ontem, inclusive, a sessão do plenário começou tarde da noite, assim, a partir das 8 horas da noite, e foi até mais ou menos meia-noite, 4 horas de sessão. Os parlamentares se reuniram aí com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para tratar dos últimos detalhes dessa proposta que vai substituir o teto de gastos como ferramenta de controle das despesas públicas. Segundo as lideranças, há uma boa perspectiva para que tudo isso, toda essa tramitação dessa proposta no Congresso termine ainda nesse semestre. Lembrando que tem que votar os destaques na Câmara, deve ser aprovado pelo Senado para ir à sanção presidencial. Segundo os líderes partidários, tudo isso deve acontecer ainda nos próximos meses. A gente tem a expectativa também, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o próximo passo do governo em relação a votações importantes é justamente a reforma tributária. A expectativa mesmo é que tudo isso também seja encerrado até o mês de julho. O relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, confirmou que o texto vai trazer a possibilidade de um aumento das despesas a partir de 2,5%, dependendo da arrecadação. Ele explicou isso, mas também afirmou que esse foi o ponto que mais gerou discussão nessa proposta. Só para a gente encerrar, entre os pontos que estão previstos nesse texto, o projeto prevê também o crescimento das despesas do governo federal, vai ficar limitado a 70% do crescimento da arrecadação. Isso é o que está previsto, e a gente segue acompanhando a votação aqui no Congresso Nacional. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, querido. Obrigado, Márcio. Estava pensando aqui, o Márcio ter que aguentar numa sessão que o objetivo é falar do arcabouço e cada parlamentar tem 3 minutos para falar o que bem entender, né? Que dureza o trabalho do repórter e de todos que estão lá, na verdade, diante de tantas barbaridades que são ditas. Quando está dentro da pauta, você imagina fora da pauta o que eles não fazem lá. Agora, Zaidan, o grande problema, entre aspas, os destaques, dizem que a base governista, 1/3 dela ficou descontente com o que os destaques apresentaram. Essas discussões vão se dar aí nos próximos dias para que a votação seja finalizada, pelo menos no âmbito da Câmara. Foi uma goleada, né? 372 votos, não dá margem para nenhuma dúvida. E o Lira, inclusive, foi alegremente para a votação, porque ele já tinha informação de que tinha muita sobra, não havia risco. E, de fato, não houve, né? Foi uma goleada. O texto é muito melhor do que o texto do teto de gastos. Aquele é um texto ruim, viciado, traz, inclusive, alguns objetivos escusos, né? E estava na hora de ser derrubado. Agora, você tem na votação, por exemplo, o PSOL. O PSOL apoia o Lula, né? Não há dúvida, fez campanha pelo Lula e tal, mas votou em todo ele contra. Todos os votos do PSOL foram contra. E não é por um pormenor ou outro, né? É uma posição de que não deve ter esse tipo de restrição e tal, que é uma bobagem, né? O que é muito fácil fazer quando você só vota, quando você só diz sim ou não, e não quando você tem de tomar decisões. É preciso ter políticas claras a respeito de contenção de gastos e capacidade de investimento. O que o teto de gastos feria de morte, capacidade de investimento. Além, o que dissemos aqui N vezes,
além de ser uma bomba relógio que rapidamente iria inviabilizar, na prática, no dia a dia, a administração pública. Seria uma inviabilização e aí seria uma correria para arranjar um jeito no Congresso de reviabilizar o governo, de o governo ser capaz de pagar as contas do dia a dia, conta de água, conta de luz, esse tipo de coisa. Imagina a capacidade de investimento. O teto de gastos só poupava, alegremente também, juros, pagamento de juros. Isso aí é uma relação religiosa que eles têm, e aí o teto não poderia ser limite para pagamento de juros. Então esse texto é muito melhor do que o texto do teto de gastos. Agora, não adianta o Cajado falar que não vai faltar dinheiro para o Fundeb e para o piso nacional de enfermagem. Ele não pode dar essa garantia. Inicialmente, havia a ideia de que o salário mínimo, o Fundeb, o piso nacional de enfermagem, e houve uma discussão a respeito do Bolsa Família, que todos eles ficariam imunes a eventuais punições em caso de descumprimento das metas. Só o salário mínimo ficou. E olha que teve gente com cara de pau de achar ruim. Queria que também o reajuste do salário mínimo pudesse ser atingido por esse tipo de medida. O que é uma coisa grotesca, né? Não faz sentido. Você vai punir o sujeito que ganha o salário mínimo e o aposentado e o pensionista porque o governo não cumpriu as metas. Não, você tem de dar a garantia de que essa gente perderá o mínimo possível o seu poder de compra. Que perde todo ano, perde. Que a inflação oficial não é a inflação real. Mas não garantir nem reposição inflacionária, e agora com a nova regra, bem-vinda por sinal, de levar em consideração o PIB do ano anterior, para estabelecer o orçamento que vai determinar o salário mínimo para o ano seguinte, então há um intervalo aí, né, de 2 exercícios, o que acontece é que só conseguiram garantir o salário mínimo. O Bolsa Família não, o Fundeb não e o piso nacional de enfermagem também não. Mas isso, claro, em caso de não cumprimento. Porque no primeiro ano, em caso de não cumprimento, o governo fica proibido de criar cargos que impliquem aumento de despesa, alterar estrutura de carreiras, criar auxílios, não pode, criar despesas obrigatórias ou conceder benefício tributário. O que eles chamam de benefício tributário, né? Que muitas vezes é apenas uma correção temporária da sandice que existe na legislação tributária brasileira, que, como já dissemos aqui, é tão estúpida e cruel que incide sobre folha de pagamento. Bom, se houver um segundo ano de descumprimento, se voltar a cumprir a meta, imediatamente cessam todas as limitações. Mas se houver um segundo ano de descumprimento, ficam proibidos reajustes de despesas com servidores, contratação de pessoal e realização de concurso público, claro, exceto para reposições de cargos vagos. E o ideal é que não precise chegar a nada disso, né, Ronald? Que as metas sejam cumpridas. E aí há um problema, que o governo consiga cumprir as metas sem inventar novos impostos e sem aumentar a carga tributária. Esse vai ser o desafio do Haddad. E a promessa dele, aliás, né? Que ele prometeu que, como ministro da Fazenda, ele não vai nem aumentar a carga tributária, nem inventar novos impostos. Tomara consigam cumprir a meta sem que essa promessa do Haddad seja quebrada. Mas e quando ele diz que vai tirar as desonerações? Quem é a oposição entende que isso é aumento de imposto. Zaidan, considera aumento de imposto ou considera retomada de impostos? A retomada, porque na verdade eles chamam até de você está abrindo mão de arrecadação, né? Então você abre mão de arrecadação. Você só pode abrir mão do que você tem.
Então você já tinha aquela arrecadação garantida. Você abre mão por exemplo, pandemia, né? Ou uma crise específica. Setor de automóveis, por exemplo. Como aconteceu depois da crise de 2008, né? Isso. Que houve exageros, né? Houve exageros e não conseguiram parar mais. Linha branca, né? Teve de tudo, né? Mas isso não é inventar imposto, isso não é criar uma nova fonte de arrecadação, né? É voltar a cobrar aquilo que é devido, né? Cuja cobrança estava suspensa, né? Isso. Perfeito.